Circulou nesta sexta-feira a informação, por intermédio de colegas da imprensa argentina, do acordo entre o Flamengo e De La Cruz para que o uruguaio do River Plate passe a defender o clube brasileiro a partir de 2024. Na realidade, nessa sexta-feira, gravo o vídeo, obviamente, na sexta-feira, ainda faltam alguns detalhes para que o acordo seja firmado. Vamos explicar a situação do De La Cruz do Flamengo nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. No Futebol Interativo, você que sonha trabalhar com futebol certamente vai encontrar o curso que pode encaminhá-lo na direção de uma profissão ligada a esse esporte. Você encontra cursos sobre análise de desempenho, gestão esportiva, ligados a jornalismo, como assessoria de imprensa. Eu mesmo dei aula inaugural em um dos cursos do Futebol Interativo nesse ano de 2023, foi muito legal. Então, você pode entrar em contato, está aí na descrição do vídeo o link também, o QR Code na tela, você fala com o pessoal do Futebol Interativo e fica sabendo exatamente quais são os cursos e de que maneira você pode adentrar o futebol profissionalmente, se preparando adequadamente. Você pode fazer um estágio num clube profissional por intermédio dos cursos do Futebol Interativo. Então, entre em contato com os amigos do Futebol Interativo, repito o link na descrição do vídeo e também o QR Code aqui na tela. Bem, nessa sexta-feira, né, o que faltava? Detalhes finais, sabe? O contrato, a minuta do contrato está para um lado, vem para o outro, o advogado analisa, o outro lê, muda uma cláusula. Coisas naturais, trâmites inerentes a esse tipo de acordo já no ciclo final. É muito provável que, se não no final de semana, no começo da semana, tudo esteja acertado e o De La Cruz será, sim, jogador do Flamengo. A multa de 16 milhões de dólares será paga pelo jogador. Funciona assim, é o jogador que paga o dinheiro do Flamengo, mas o jogador que paga a multa e ele rompe o contrato com o clube, no caso, o River Plate, que o mantém ainda com esse compromisso em vigor. E deve ser feito pagamento ainda esse ano, atenção. O Flamengo tem sobra de caixa superior a esse valor e deverá quitar esse pagamento, né, à vista ainda em 2023. É a tendência, tá? É a tendência, é o Flamengo quitar ainda em 2023 e contratar o De La Cruz. Então o Flamengo terá esse reforço importante, um jogador da seleção do Uruguai, um jogador campeão da Libertadores, experiente, competitivo, de Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, um jogador que também é convocado com frequência. Em 2024 estará na seleção do Uruguai, certamente em todas as datas FIFA, com os jogos de eliminatórias, e na Copa América, que vai desfalcar os times que disputam o Campeonato Brasileiro durante aproximadamente um mês e pouco. Então, esse é o problema. Por essas e outras, o Flamengo sondou o Gustavo Scarpa, que é um jogador de meio campo, um ótimo jogador, né? Que foi contratado pelo Nottingham Forest da Inglaterra depois que terminou seu compromisso com o Palmeiras. Ele foi destaque, inclusive, no título do Palmeiras no Brasileirão do ano passado e não deu certo lá na Inglaterra. Foi para o Olympiacos da Grécia, está jogando no time do Rodinei, o mesmo dono, né, do Nottingham, também é o proprietário do clube grego, mas tem jogado muito pouco, né? Fez aí 7 jogos, como titular apenas 2, nesse começo de jornada no Olympiacos, que é um dos 2 maiores clubes do futebol grego, e com isso os clubes brasileiros, não é só o Flamengo, Internacional, outros estão de olho no Gustavo Scarpa para saber se ele pensa em voltar ao Brasil. É bom lembrar que quando deixou o Palmeiras, ele não o fez por uma questão financeira, porque o Palmeiras não quis, não, o Palmeiras queria ficar com o jogador, mas ele queria realizar, digamos assim, um sonho de morar na Europa, jogar no futebol europeu, e tinha essa oportunidade de jogar na Premier League, mas teve uma série de questões lá, não deu certo, acabou que não vingou, e por isso mesmo foi para o futebol grego. Ainda está no futebol europeu, está num time grande daquele país, mas também não tem jogado. Então, diante disso, fica todo mundo ligado e pensando, pô, esse cara pode a qualquer momento desistir da sua, digamos, aventura europeia. E aí nos interessa. Repito, não só o Flamengo, como outros clubes como o Internacional, que estão aí de olho no Gustavo Scarpa. E qual é a vantagem do Scarpa nesse cenário de Copa América e tudo mais 2024? É um jogador que não costumava ser convocado e que provavelmente não será. Então ele vai poder jogar normalmente. E isso é muito interessante. Da mesma forma, o Fausto Vera, que é um jogador, como eu já trouxe no vídeo anterior, ele tem, digamos assim, uma aprovação do Departamento de Futebol do Flamengo e de sua comissão técnica. Tá? Não há nenhuma rejeição ao Fausto Vera, 3 anos mais novo que o Thiago Maia, que se especula poderia ser envolvido numa troca, mas o Corinthians não quitou ainda a sua dívida com o Argentino Júnior.
O Corinthians ainda não pagou totalmente o valor acertado quando contratou esse jogador no ano de 2022. Então, o Corinthians tem uma dívida ainda com o Argentino Júnior, ou seja, de que maneira isso vai se resolver? Aí pode até virar uma operação triangular, mas, pelo menos até o momento, pelas nossas informações que apuramos, ainda não houve um avanço. Mas o Fausto Vera também se enquadra nesse perfil de jogador promissor, de bom nível. Não fez uma boa temporada, mas no ano passado ainda com o Vitor Pereira jogou bem pelo Corinthians, que não é convocado. Então, é um jogador que vai servir a equipe regularmente, porque o Pulgar vai para a seleção do Chile, o Arrascaeta e o De La Cruz, que está sendo contratado, também vão, e eventualmente um outro jogador do próprio Diniz pode convocar, a seleção brasileira e tudo mais. Então, é um cenário que você tem que pensar em tudo, inclusive nessa questão. Ter jogadores de bom nível que não são selecionáveis ou não costumam ser, para que você possa tê-los à disposição durante esse período longo. São cerca de 9 jogos, prováveis 9 jogos, desfalcados, os times brasileiros que cederem jogadores para seleções que disputarão a Copa América. É pesado, é muito jogo sem esses jogadores que estarão servindo as suas seleções. Então, dessa maneira, o Flamengo vai tentando aí fazer contratações, trazer novos jogadores, se reforçar, recompor o seu elenco. Laterais, direita e esquerda, prioridade para a lateral esquerda, que só tem um jogador, que é Ayrton Lucas. O Flamengo vai atrás de um jogador e talvez para a direita, como a gente vem dizendo já há algum tempo. Inicialmente não queriam contratar a lateral direita, depois mudaram de ideia. Mas para isso alguém vai ter que sair. São 3 jogadores, né? Vejamos se de fato vai surgir alguma proposta na janela pelo Wesley, como muita gente tem especulado. Se surgir uma boa proposta, certamente será vendido, não tenho dúvida disso. E o Léo Ortiz também está bem encaminhado. O que depende do Léo Ortiz? Chegar num valor intermediário entre aquilo que oferece o Flamengo e o que pede o Red Bull Bragantino. Então, quando chegar no valor aí, 5 milhões e pouco, alguma coisa em torno disso, de euros, o Flamengo vai contratar o jogador. São clubes que se relacionam muito bem. O Flamengo já vendeu o Natan para o Bragantino, depois foi repassado, vendido para o Napoli. O Bragantino pegou emprestado o Matheus Gonçalves, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno. Então, são clubes que já vêm aí fazendo negócios há algum tempo e provavelmente esse acordo vai acabar saindo, até porque o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, que é natural, embora o Red Bull Bragantino seja um time também de Libertadores e que disputa ali as principais posições do Campeonato Brasileiro, é um time de menor repercussão, torcida menor e tudo mais, e é natural que o jogador aos 27 anos queira ter a oportunidade de se transferir para um clube de maior projeção, que pode oferecer a ele possibilidades maiores de título, destaque e tudo mais, além do aspecto financeiro, é claro. Então, esse é o cenário do Flamengo nesse mercado da bola, nesse momento, tentando aí se recompor, tentando se reforçar. Ainda não fechou o De La Cruz, mas é só por detalhes. Certamente a confirmação desse acordo deve sair nas próximas horas ou nos próximos dias, dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, que tem o patrocínio do Futebol Interativo. Entre em contato com os amigos do Futebol Interativo, link na descrição do vídeo, no QR Code na tela, e você vai ficar sabendo quais são os cursos disponíveis e aquele que mais te interessar vai certamente te ajudar a adentrar numa carreira no futebol, atuando, trabalhando profissionalmente no futebol. Se você tem esse sonho, entre em contato com o Futebol Interativo. E também acesse os links na descrição do vídeo para o meu canal de cortes. Lá você encontra o melhor de nossas lives, também o clube de membros do canal, uma maneira de se apoiar, o youtube.com/Mauro César, o blog do Mauro César no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre o futebol, e também o curso online de jornalismo esportivo, onde compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 40 anos de profissão, além, claro, do Use 360, que você vê aí na tela com a promoção do mês, promoção do Natal, tem desconto, tem o cupom, aproveite, você vai encontrar lá produtos muito legais, camisetas muito maneiras, canecas personalizadas da Live Soft Open, dos clubes de futebol, do canal também, com as nossas frases lá e tudo mais, futebol, melhor invenção do homem, etc. Você vai encontrar muita coisa legal e é uma boa opção para você presentear o pessoal nesse final de ano, nesse Natal. É isso. Saudações.